Olá, eu sou Silvana Cabral, terapeuta quântica, coach comportamental. Estou aqui para a gente falar um pouco sobre a influência da pandemia em nossas vidas, na vida do brasileiro. Como estamos lidando com toda essa tragédia? Quais as emoções que estamos aprendendo a lidar? Porque nesse momento de pandemia, nós temos muito medo, muita dúvida. Todos nós estamos vivendo momentos de medo, de incertezas, muitas dúvidas. E como tudo isso está atingindo a nossa família, o nosso emprego, o nosso comportamento com outras pessoas. Então eu tenho atendido muitas pessoas com a síndrome do pânico, com crises de ansiedade, com muito medo de tudo. E esse medo, ele vem causando muitas tristezas entre as famílias, porque elas não conseguem ter o convívio, elas não conseguem desenvolver a capacidade de estar junto com pessoas que elas amam. Por quê? Porque está tudo muito desequilibrado. O emocional das pessoas estão muito bagunçado. O que é isso? É o medo de perder, é o medo de não dar conta, é o medo do amanhã, do desconhecido, medo das mudanças. Porque a pandemia está trazendo para todos nós grandes mudanças. A gente às vezes não percebe, mas são pequenos detalhes. Esse comportamento de lavar as mãos, de passar álcool, de higienizar as coisas, de ter mais cuidado. Se a gente for prestar atenção, nós nunca tivemos tanta preocupação com isso. Muitas vezes íamos ao shopping, ao cinema, e ali mesmo comiam uma pipoca, o lanche, o salgado, sem se preocupar com o ar, com as bactérias, com o que poderia estar ali naquele ambiente. E isso veio desenvolver para a gente essa capacidade de estar mais atento com a nossa higiene, com a higiene do outro, com a higiene do ambiente. Então eu acredito sempre que uma tragédia, algo ruim vem para mudanças radicais. E a pandemia, na minha visão, ela veio para mudar muitas coisas. Não estou falando que é um período bom. Eu estou falando que podemos tirar desse período de tragédia algo bom. Porque tudo na vida traz pra gente a oportunidade de aprendermos, desenvolvermos. E o ser humano está aqui nessa terra para isso, para desenvolver. E como desenvolver? Na zona de conforto, você acha que você consegue desenvolver? Ninguém consegue desenvolver na zona de conforto. Nós precisamos do incômodo, do cutucão, do empurrãozinho. E a humanidade, ela vem vivendo situações que vai empurrando. Esse termo que a gente usa muito, empurrando com a barriga. Precisa ser feito muitas mudanças para a humanidade. Isso é mundial. Grandes mudanças, cada cultura, cada país precisa de mudanças humanas. E a pandemia, ela veio fazer o quê? Dar esse empurrãozinho, Só que não é um empurrãozinho leve e sutil, como a gente vive no dia a dia, na nossa zona de conforto. Que aqui a gente pode voltar, dar um passinho para trás. A pandemia, ela não permite isso. Ela deu um empurrão. Vamos lá, vamos mudar, vamos buscar mudanças, vamos buscar conhecimento, desenvolvimento. Então, vamos tirar dessa pandemia o que ela trouxe de melhor. Tem um lado ruim? Sim, tem muita dor, tem muito sofrimento. Muitas pessoas perderam parentes, pessoas queridas, mas isso fez parte de um grande desenvolvimento humano.
E isso faz parte desde que o mundo é mundo. Nas grandes guerras, nas grandes pandemias que já existiram por aí, nós perdemos muitas pessoas. Então, não existe essa mudança se não for algo grande. E a pandemia veio trazer pra gente isso. Ou você muda, ou você muda. Em toda a área. Em toda a área. Área da saúde, da educação, área da política. Toda a nossa cultura está sendo mexida. E quem sobreviver a tudo isso vai ter a oportunidade de presenciar algo novo, algo diferente, algo bom, hábitos diferentes, hábitos mais saudáveis, tudo mais esclarecido. Então a nossa maior dificuldade começa no nosso lar. É ter que estar com pessoas 24 horas, pessoas que a gente ama, que são nossos filhos, marido, uma esposa, um pai, uma mãe, né? Um idoso. Só que ali junto, confinado, não podendo sair, fazer um passeio, receber amigos, fazer um almoço de domingo. Quando a gente não consegue fazer isso, a gente se sente em uma prisão. E isso faz com que a gente fique irritado. É natural. A irritação, a tristeza, o medo, a dúvida. Só que isso cresce. Então essas emoções, elas já existem em nós. Todas essas emoções. O medo, a tristeza, a irritação, né, a angústia, a insatisfação. Isso já existe, já está dentro de nós. Só que no nosso dia a dia, como a gente está saindo, correndo, trabalhando, convivendo com pessoas, a gente nem percebe, a gente percebe uma ou outra. Só que quando estamos presos com pessoas que amamos e que cobram a nossa presença o tempo todo, e que nós precisamos estar presentes sim naquele momento, tudo cresce. Essa irritação cresce, esse medo cresce. Essa dúvida cresce, essa tristeza cresce. E muitas vezes nos perguntamos: será que eu amo essa pessoa? Será que eu quero continuar com esse casamento, com esse relacionamento? Será que é isso que eu quero para minha vida? Ai, mas eu não dou conta de ser mãe. Eu ouço muito isso em consultório. Hoje eu percebo que eu não dou conta de ser mãe, eu não tenho paciência com criança. Ah, eu acho que eu nem gosto de criança. Só que ela é mãe. Existe um filho, existe um marido, existe um relacionamento familiar. E a pandemia veio trazer isso. Vamos mostrar, vamos viver, vamos estar junto. Não tem outra saída. Eu preciso aprender ao que? Amar e respeitar cada indivíduo. Então aquele grupo familiar está me obrigando a desenvolver algum sentimento, alguma habilidade, ou a paciência, o amor, o respeito, a compaixão. Por quê? Porque estão juntos, dentro de um ambiente que nesse momento não dá para sair, não dá para fugir. Então, muitos pais que têm o hábito de deixar a criança na escola de manhã, em tempo integral, e pega só finalzinho de tarde, precisa estar com essa criança o dia todo. Olha só, olha o desafio. Então, isso, no começo, parece estranho, porque eles não têm o hábito de ser pai 24 horas. Eles têm o hábito de ser pai algumas horas. O resto é a professora que cuida, né? Então, quando isso acontece, que eu vejo que está acontecendo muito, os pais se perguntam: será que eu gosto de ser pai? Ah, eu não dou conta. Ah, eu não quero. E entra num conflito interno que desestabiliza toda a família. E isso é muito triste, gente. Porque é uma família que eles escolheram ter.
Só que a vida, a pandemia, toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, está impondo mudanças. Olha que interessante. Está impondo mudanças. Que mudanças para essa família? Olhar mais para esse filho, olhar mais para esse marido, olhar mais para essa esposa, olhar mais para o relacionamento, para o lar, o ambiente, que tipo de hábito eu tenho aqui na minha casa, o que eu posso mudar estando aqui presente, 100% presente. Vocês percebem então que a mudança vai ter que começar ali dentro de um lar? Dentro de um lar. E se vocês não tiverem essa paciência, se vocês não desenvolverem essa capacidade de olhar para o outro com esse amor, com esse carinho, com esse respeito, entendendo que está sendo difícil para todos, para a criança, para o pai, para o marido, está sendo difícil para todos. Se não tiver essa união para desenvolver todo esse amor familiar e colocar em prática, fica difícil. Aí vai ficar difícil para todos. Por isso que a gente ouve muito, nesse período de pandemia, teve muito suicídio, teve muita agressão familiar, teve muita agressão com as mulheres, com criança, por essa falta de respeito, de amor, de paciência, de compaixão. Porque estão todos no mesmo ambiente, só que não se amam, não se respeitam, não conseguem entender o limite de cada um e vira uma briga. E a tragédia, além da pandemia lá fora, está acontecendo dentro dos lares. Então, que comportamento é esse? Quem é você? Por que você age dessa forma? Essa pessoa é você de verdade? Essa pessoa é quem você quer ser e continuar sendo depois da pandemia? Então, observa. Esse momento é momento de mudanças. Eu acredito muito que o universo ele trabalha sempre para renovação, para construção e não para destruição. Então, quando a gente vê um quadro desses em família, a gente fica triste também, porque é uma destruição. E muitas vezes esse casal não percebe o que eles estão causando na cabeça dessas crianças. Então, nesse momento de pandemia, o que nós precisamos desenvolver? A capacidade de olhar para cada sentimento e aprender a lidar com esses sentimentos. Aí vocês vão falar assim, mas nesse momento eu não tenho cabeça para isso. É muita coisa para eu pensar. Só que alguém precisa fazer algo. Alguém precisa fazer algo. As coisas precisam começar aí, dentro do lar. Porque senão vira uma pandemia dentro de casa, uma pandemia fora de casa. E aí? Quando tudo isso passar, o que será de você, da sua família, do seu filho? Então, aprenda a lidar com as suas emoções. Aprenda a lidar com a sua raiva. Sai, vai fazer uma caminhada. Vai ouvir uma música. Põe a sua máscara e caminhe. Caminhe 1 hora, 2 horas, até passar a raiva. A gente precisa desenvolver essas habilidades. O que fazer para lidar com tudo isso? Vai ouvir uma música. Para de querer bater boca. Respira. Dá um tempo. Dá um tempo para você, para o seu parceiro, para sua filha, para os seus filhos. Dá um tempo. Aprenda. É o que você tem hoje. Você não tem outra coisa para fazer. Não dá para fugir da família. Ou você encara, abraça e resolve, ou você abandona. Mas será que você lá na frente não vai se arrepender? Porque é só um momento. É um momento de estresse. É um momento de medo.
É um momento de tristeza, de desequilíbrio. Então alguém precisa buscar esse equilíbrio e aprender a lidar com isso, para que não destrua uma família. Isso é muito importante, gente. Se cada um se observar, se cada um tomar cuidado com as palavras, com os pensamentos, com as atitudes, vai ficando mais fácil. Tudo já virou um caos. Então alguém precisa fazer algo diferente. Alguém precisa começar um momento de paz. Então vamos começar dentro do nosso lar. Vamos começar com pessoas que a gente ama. Naquele momento, tem uma irritação, tem uma dúvida, não está combinando, não está concordando, para, respira, pensa, observa. Sai para caminhar. Pegue algo para fazer. Ouça, aprenda a ouvir. Não precisa retrucar, falar, responder. Ouça primeiro, entenda. Põe em ordem tudo que você recebeu de informação. Dentro de casa é onde começa tudo. Como podemos melhorar esse estresse? Aliviar essa tensão? Nós podemos, evitando informações, vendo jornais todos os dias, com essas informações de morte. A gente ouve que morre gente todo dia, o tempo todo. Isso incomoda, isso dá mais medo. Então pare de ouvir os noticiários. Não estou falando para você ficar alienada. Ouça de vez em quando. Mas todos os dias, todos os jornais, a conversa, entendeu? Liga para as pessoas, liga para os parentes e falam só de morte, só da pandemia, só da tristeza. Não, liga para falar algo bom. Liga para falar um oi, como você está. Não dá para fazer as visitas, mas dá para a gente conversar por vídeo. Hoje, graças a Deus, nós temos a tecnologia que nos favorece. A gente conversa com pessoas do outro lado do mundo, de vídeo. Então vamos usar essas ferramentas a nosso favor e não contra nós, né? Então a gente tem as possibilidades, a gente tem as ferramentas, só precisamos saber usar. Então para de ficar vendo jornais, noticiários de mortes. Para. Isso vai aliviar, porque é informação negativa que traz para a família. São situações negativas que chegam até você e você não vai poder fazer nada. O que está acontecendo no mundo, não dá para você fazer nada lá fora. Dá para você fazer dentro de casa. Então preste atenção no seu ambiente, no que você está deixando entrar para perturbar vocês. Vocês já estão lidando com situações difíceis. Muitas pessoas perderam pessoas queridas. Então estão lidando com dor, com a falta, com a ausência. Já está difícil. E aí fica recebendo informações negativas. Para, dá um tempo. Dá um tempo. Se isola de verdade. Cria uma barreira de proteção. Não deixe chegar até você a negatividade lá de fora. É momento, então a gente precisa se fortalecer a todo momento. Porque isso, gente, vai demorar um pouquinho para passar. Vai passar. Isso é fato. Vai passar. Só que ninguém sabe a data. Ninguém sabe quando, como. Ninguém sabe. As coisas estão sendo feitas. A vacinação está aí. Está em andamento. Mas ainda precisamos ter paciência, porque o tempo vai resolver isso, mas no tempo de Deus, não no nosso tempo. Então vamos aprender a respeitar isso. Diminui a nossa ansiedade. Quando nós entendemos que tudo existe, tudo acontece e o universo, ele sabe de tudo. Ele conduz tudo.
Mesmo a pandemia, sendo essa tragédia, essa dor, esse sofrimento, ela só foi permitida porque Deus existe e Ele conduz a situação aqui na Terra. E tudo o que acontece aqui passa pelas mãos dele. Então, se a gente começar a entender, prestar atenção nisso, se Ele é o dono de tudo, se Ele tem o poder de tudo e Ele está permitindo nesse momento tudo isso que estamos vivendo, tem um propósito. Existe algo aí. É que nós não temos a capacidade ainda para entender isso. Então, o que nós precisamos fazer? Ter fé, acreditar e seguir o nosso caminho, vivendo a pandemia. É o momento, precisamos viver o momento. E o momento agora, gente, é de pandemia. Então, vamos buscar recursos para lidar com as nossas emoções. Vamos buscar conhecimento para lidar com os nossos sentimentos. Vamos buscar ferramentas para proteger a nossa família, para proteger o grupo de pessoas que amamos. Como? Cuidando de você, do seu estresse, da sua tristeza, da sua ansiedade, da sua raiva. E lembre, não é só você que está sentindo isso. É mundial. Medo, dúvida, insegurança, todos estão vivendo. Agora, o segredo é como você está lidando com isso, como eu estou lidando com isso, como o mundo está lidando com isso. Só que o ser humano é individual. Então, se cada um buscar o conhecimento, o desenvolvimento para lidar com as emoções, vai ficando mais fácil. A gente vai adquirindo novos hábitos, porque a vida está forçando. A pandemia está aí para forçar algo, para mudar algo, para transformar algo. Então, vamos olhar com o olhar do bem. Mesmo tendo dores, tendo sofrimento, tendo dúvidas, desconfianças, o que você pode fazer? Nada. Nada. Você não tem controle de nada. Isso veio mostrar pra gente que nós não temos controle de nada. A gente acha que controla a nossa vida, a vida do outro, a vida do filho, a vida do marido, o emprego. A gente não controla nada. A gente não é dono de nada. A vida está trazendo isso, o universo está mostrando isso pra gente. Vamos soltar. Vamos parar com essa ilusão de que a gente manda em alguma coisa. A gente não manda em nada. Você é uma pessoa saudável, você se alimenta bem, você faz exercício, tem uma vida confortável, mas o vírus está aí. Se você pegar, vai ser igual a todo mundo. Então para com isso. Lógico, a gente tem que ser saudável, sim, tem que buscar exercício, mas eu estou falando do controle. Não ache que você controla as coisas. Acaba com essa ilusão. Nós não controlamos nada. E a prova está aí. Nesse momento de pandemia, as pessoas estão sofrendo com as mesmas emoções, as mesmas inseguranças, a mesma tristeza. Atingiu todo mundo. Não separou. Todo mundo está sentindo as mesmas dores, o mesmo medo. Então você percebe que não existe esse controle que você acreditava. Mesmo dentro de casa, com tudo que você pode cuidar, higienizar, mudar os hábitos da higiene, corre o risco de acontecer algo. Então, o que nós precisamos fazer, gente? O que será que o universo está trazendo para a gente? Qual a mensagem será? Será que a gente não precisa acreditar em algo maior? Será que a gente não precisa desenvolver a nossa fé? A nossa gratidão?
Será que nós não estamos precisando olhar para dentro de nós e buscar uma mudança aqui dentro? Reconhecendo que nós não temos controle de nada e confiando num Criador? Que quando eu confio, eu entrego de verdade. Essa entrega é a confiança. Então, diante dessa pandemia, de todas essas emoções que estamos vivendo, de toda a tragédia, o que eu posso fazer? Eu só posso fazer uma única coisa. Você já percebeu? Uma única coisa nós podemos fazer. E isso é mundial. Cada um na sua crença, cada um na sua religião, cada um no seu grupo. Eu posso fazer só uma coisa: confiar no Criador. Confiar naquele algo que você, com a sua cultura, com a sua religião, com as suas escolhas, acredita. Eu só posso, nesse momento, ter fé. Fé numa força maior. Fé no invisível. Então, todos nós, os brasileiros e o resto do mundo, estamos tendo que trabalhar as nossas emoções, conhecer cada emoção, lidar com isso e mudar nosso comportamento. E o legal de tudo isso, gente, quanto mais eu sinto esse medo, quanto mais eu sinto a tristeza, a insegurança, quanto mais eu sinto essas emoções, mais eu reconheço isso em mim. E isso me obriga a conhecer melhor o que eu tenho em mim, quem eu sou. Eu sou agressiva? Eu sou paciente? Eu sou compreensiva? Eu sou uma pessoa que ouço mais? Eu sou uma pessoa que relevo? Qual é o meu comportamento diante dessa pandemia? Eu sou estourada? O que eu faço com a situação que a vida trouxe para mim? Olha quanto desenvolvimento dentro dessa dor. Então, quando a gente começa a olhar para o ser único, a gente começa a perceber que tanta dor, tanto sofrimento, tanto medo, tanta insegurança, tantas dúvidas estão desenvolvendo em mim algo melhor. Um ser humano melhor. Me dando a oportunidade das mudanças. Das mudanças. Porque quem perdeu um emprego, ele está buscando algo. Porque ele não pode ficar desempregado. Então ele saiu da zona de conforto, ele precisa fazer uma mudança aí. E a gente sabe que com essa pandemia, muitas pessoas mudaram radicalmente a área que trabalham. Estão bem, estão felizes, estão realizados. Então, olha a oportunidade chegando aí. A oportunidade da maternidade. Eu estou dentro de casa, eu estou amando cuidar da minha casa, do meu filho, do meu marido. Olha só o desenvolvimento. Coisa que muitas vezes ela não podia porque ela tinha que trabalhar o dia todo, deixar o filho numa creche, numa escolinha. Aí dentro de casa ela consegue desenvolver esse amor maternal. Ela consegue estar presente na vida dessa criança. Olha que interessante. Quanta coisa boa pode estar acontecendo aí. Né? Ter mais tempo para ler, para estudar. Então vamos converter essa dor em amor. Amor por nós. Amor por nós. O que você está fazendo com as suas emoções? Para de loucura. Olhe para você. O que você pode fazer com tudo isso? Com você, você pode. Com o que está acontecendo lá fora, não pode. A pandemia, gente, ela é mundial. E ela vai atingir todos de formas diferentes. Porque somos seres humanos diferentes. E essa capacidade dessa transformação, dessa mudança
existe dentro de nós. Pandemia é só uma ferramenta. E ela vai continuar aí mudando muitas coisas. Então vamos olhar para nós, vamos perceber os nossos sentimentos, as nossas emoções, vamos aprender a lidar com esse medo, vamos aprender a lidar com essa tristeza, com essa falta, com essa insegurança. Vamos aprender a lidar com isso, buscando uma respiração, uma meditação, ler um livro, fazer uma caminhada, se cuidar. Se cuidar. O que a pandemia traz pra gente hoje? Cuidados pessoais, mudanças de hábito, autoconhecimento. E esse autoconhecimento, gente, liberta. Quando eu aprendo a lidar com as minhas emoções, eu vivo melhor. Então, se você começar dentro do seu lar a observar as mudanças, porque todos nós tivemos que mudar muitas coisas. E essa mudança, ela pode ser boa. Existe a dor, existe, mas não vamos nos apegar a essa dor. Não vai resolver. Aconteceu, passou. É a minha história, é a sua história, é a história do vizinho, do fulano, do ciclano. É a história mundial. E cada um de nós temos a capacidade de trabalhar com tudo isso e transformar tudo isso num bem maior. Então vamos olhar para a transformação que as outras pandemias trouxe para o mundo. E essa pandemia que nós estamos vivendo agora, ela vai trazer muitas mudanças positivas. Agora, nesse momento de dor, de dúvida, de insegurança, a gente não percebe isso, a gente não quer nem ver isso. A gente fica só olhando as mortes, né? As faltas, a gente fica olhando só essa tristeza, só olha para a tragédia. Mas atrás dessa tragédia, depois dessa tragédia, vem algo bom, vem mudanças. Porque não existe uma situação difícil que depois não traga algo bom. Tudo que é difícil, tudo que é trabalhoso, se você for buscar